Fala galera rubro-negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rubro News FC, o canal que pulsa no ritmo do Mengão. Hoje nós temos uma notícia inacreditável que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro. O Flamengo toma decisão sobre a disputa com o Palmeiras por Thiago Almada, ex-Botafogo. Isso é uma bomba que acabou de cair no mundo do futebol, revelando os planos estratégicos do nosso clube em meio a uma briga por um craque argentino. E você tem que ficar até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação, que pode virar o jogo de uma forma que ninguém espera. Fica ligado, porque isso aqui é daqueles momentos que definem o futuro do Mengão. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa reviravolta que está deixando a nação em suspense, eu conto com o fogo de vocês para fazer esse canal crescer e alcançar ainda mais rubro-negros como nós. Se você é um verdadeiro torcedor do Mengão, daqueles que sangra rubro-negro, que vibra com cada drible e que defende o clube com unhas e dentes, então dá um like agora nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Sério, galera, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, das sondagens exclusivas aos lances que decidem títulos, você tem que se inscrever, curtir esse vídeo e deixar nos comentários de qual lugar você está assistindo. Pode ser do Rio de Janeiro, fervendo, de um boteco em São Paulo, de uma praia no Nordeste ou até de fora do Brasil, onde a paixão pelo Flamengo transcende oceanos. Vamos mostrar que a torcida rubro-negra é a maior do planeta e interagir como uma família unida. Agora, sem perda de tempo, vamos ao cerne dessa história que está abalando o mercado da bola. Parem tudo e imaginem o impacto dessa decisão que caiu como um raio nos bastidores do futebol sul-americano em 20 de janeiro de 2026, galera. A situação de Thiago Almada é de iminente saída do Atlético de Madrid, onde não tem sido titular sob o comando de Diego Simeone, e o Palmeiras surge como forte candidato a contratar o meia argentino de 24 anos, mas o Flamengo avalia entrar na disputa pelo jogador sem se comprometer de forma total, entendendo que contratar o armador representaria um investimento elevado para um setor do campo que não é prioridade absoluta no elenco, especialmente com nomes consolidados como Carrascal e Arrascaeta, um dos maiores ídolos recentes do Mengão, com suas assistências mágicas e gols decisivos na Libertadores de 2025. Isso não é só uma sondagem tímida, é uma avaliação estratégica da diretoria rubro-negra, que vê em Almada um talento versátil, mas preferem evitar qualquer tipo de leilão contra o time paulista, optando por uma abordagem cautelosa, que preserva o orçamento para reforços em posições mais urgentes, como zagueiro ou centroavante, após a aposentadoria de David Luiz e a venda de Juninho ao Pumas por 5 milhões de euros. Almada, avaliado em 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos detidos pelo Atlético de Madrid, com o Botafogo mantendo os outros 50%, é considerado negociável pelos espanhóis, mas o Flamengo, com sua visão de longo prazo, decide não forçar a barra, priorizando a sustentabilidade financeira que permitiu uma temporada 2025 com receitas de 1,5 bilhão de reais e títulos como o Brasileirão e a Libertadores, deixando o Palmeiras como favorito, mas o Mengão atento a qualquer oportunidade, sem comprometer o equilíbrio do time que dominou o continente com 62% de posse de bola média na competição continental. Essa notícia cai como uma avalanche no mercado, destacando como o Flamengo joga com inteligência, enquanto rivais como o Palmeiras avançam agressivamente, criando um suspense que agita a torcida e os analistas, com o ex-Botafogo preferindo ficar na Europa, a voltar para o Brasil, onde já conquistou o Brasileirão e a Libertadores pelo Alvinegro, mas deixando uma porta entreaberta para negociações que poderiam mudar o equilíbrio do futebol nacional se o preço cair. A trajetória de Thiago Almada é uma saga de talento puro e adaptações que o tornam um nome tentador para qualquer gigante como o Flamengo, começando nas categorias de base do Vélez Sarsfield, onde ele despontou aos 17 anos, em 2018, contra o Newell's Old Boys, em uma derrota por 1-0, mas já mostrando flashes de genialidade com dribles curtos, passes precisos e uma visão de jogo que o tornaram titular absoluto com 17 anos, acumulando 63 jogos pelo Vélez entre 2018 e 2022, com 24 gols e 15 assistências, incluindo atuações memoráveis na Libertadores 2020, onde contribuiu com 4 gols nas fases de grupos e eliminatórias, ajudando o time a chegar às oitavas contra o Flamengo, em um confronto que terminou 2-1 para o Mengão no agregado, mas onde Almada deixou sua marca com um gol de falta que quase mudou o rumo da eliminatória, demonstrando uma taxa de dribles bem-sucedidos de 72% e passes-chave de 2,4 por jogo,
que o fizeram ser convocado para a seleção argentina sub-20 em 2019, onde marcou 5 gols no Sul-Americano e ajudou a conquistar o título, consolidando sua posição como uma das promessas da Argentina para a Copa América de 2024, onde contribuiu com 3 assistências em 5 jogos. Nascido em 26 de abril de 1991 em Famaillá, na província de Tucumã, Almada cresceu em um ambiente humilde, mas com talento inato para futebol, inspirado por ídolos como Messi e Maradona, e sua transferência para o Atlanta United na MLS em 2022 por 16 milhões de dólares marcou seu salto internacional, onde explodiu com 17 gols e 12 assistências em 49 jogos, sendo artilheiro da equipe e ajudando na conquista da US Open Cup, com gols decisivos nas semis contra o Chicago Fire, em uma vitória por 3-2, exibindo uma taxa de conversão de chutes a gol de 22% e duelos vencidos de 55%, que o fizeram ser uma sensação na Liga Americana, levando à convocação para a seleção principal argentina em 2023, onde marcou 2 gols em amistosos contra o Panamá e a Indonésia. A passagem pelo Botafogo em 2024, por empréstimo do Atlanta United por 2 milhões de euros, foi o capítulo brasileiro que o eternizou na memória dos torcedores alvinegros, com 12 gols e 8 assistências em 35 jogos no Brasileirão, incluindo um hat-trick contra o Vasco, em um clássico carioca que terminou 4-2, demonstrando versatilidade como meia armador ou segundo atacante, com uma visão de jogo que quebra linhas defensivas e uma taxa de acerto de passes de 86%, que o tornaria um complemento perfeito para De La Cruz no Flamengo, adicionando criatividade sem comprometer a solidez, especialmente em jogos contra equipes compactas como o Palmeiras, onde ele marcou 2 gols em uma vitória por 3-1 pelo Botafogo, driblando os zagueiros com sua agilidade de 1,71 m e finalizando com precisão cirúrgica, performances que o levaram ao Atlético de Madrid por 25 milhões de euros em julho de 2025, onde somou 18 aparições com 4 gols e 3 assistências, até janeiro de 2026, mas a concorrência com nomes como Griezmann e Koke o deixou negociável, com o clube espanhol detendo 50% dos direitos e o Botafogo os outros 50%, criando um cenário onde o valor pedido de 20 milhões por metade ou 35 pela totalidade trava negócios, especialmente para o Flamengo, que prioriza investimentos em posições como zagueiro e centroavante após a aposentadoria de David Luiz e a venda de Juninho ao Pumas por 5 milhões de euros. Almada, com convocações para a Argentina, onde contribuiu com 3 assistências na Copa América de 2024, seria um reforço de luxo se o preço cair para 25 milhões pela totalidade, negociando com o Atlético de Madrid e o Botafogo para dividir os custos. O Flamengo pondera o investimento em Thiago Almada com a cabeça no lugar, focando em prioridades para o elenco como zagueiro para suprir a saída de Léo Pereira por 12 milhões ao futebol italiano e um centroavante para dar descanso a Pedro, que apesar de 28 gols em 2025, mostrou sinais de fadiga em jogos decisivos como a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, onde o meio-campo sofreu com a ausência de Pulgar por suspensão, expondo a necessidade de versatilidade, mas não a qualquer preço, especialmente quando o Atlético de Madrid pede 20 milhões por metade ou 35 pela totalidade, valores que o Mengão considera inflados para uma posição com Carrascal e Arrascaeta já consolidados, preferindo aguardar oportunidades mais vantajosas, mas mantendo olhos no mercado para qualquer queda no preço de Almada, criando suspense que agita a torcida enquanto o Palmeiras avança, mas o Mengão prioriza equilíbrio para 2026. A partir de agora, novas mudanças virão no planejamento do Flamengo com essa decisão de não comprometer por Almada, focando em prioridades como zagueiro e centroavante, preparando o Mengão para uma era de domínio sustentável em 2026. E aí, o que você achou dessa bomba sobre a decisão do Flamengo com Thiago Almada? Deixa nos comentários sua opinião, se acha que vale entrar na disputa apesar do custo e de qual lugar você está assistindo. Curte, compartilha e se inscreve para mais conteúdos exclusivos. Valeu, nação rubro-negra! Mengão na veia!